Imagine acordar todos os dias às 6 da manhã, passar horas trabalhando, chegar em casa exausto, dormir poucas horas e repetir tudo no dia seguinte. Agora imagine fazer isso durante 20, 30 ou 40 anos e descobrir lá na frente que você passou a maior parte da sua vida tentando comprar coisas que nunca teve tempo de aproveitar. Parece exagero, mas talvez seja uma das armadilhas financeiras mais comuns do mundo moderno. Você trabalha para ganhar dinheiro, ganha dinheiro para pagar as coisas, paga as coisas porque precisa trabalhar e continua trabalhando porque agora precisa manter tudo aquilo que comprou. A pergunta é simples, mas pode ser desconfortável. Em algum momento, você deixou de trabalhar para viver e começou a viver para trabalhar? Talvez você tenha uma justificativa perfeita. Eu preciso trabalhar. Tenho família, tenho contas, preciso ganhar mais. Quando minha situação melhorar, eu descanso. E talvez você esteja certo. Existem responsabilidades reais. Existem boletos reais. Existem pessoas dependendo de você. Mas existe uma diferença enorme entre trabalhar para construir uma vida e trabalhar durante a vida inteira apenas para sustentar o custo dela. Essa diferença pode passar despercebida durante anos, e quando finalmente fica evidente, talvez você descubra que o recurso que mais faltou não era dinheiro, era tempo, e existe algo ainda mais perturbador. A Bíblia fala sobre isso há milhares de anos. Muito antes de existirem cartões de crédito, aplicativos bancários, escritórios, reuniões por vídeo ou notificações de celular, já existia uma preocupação com o trabalho, a riqueza, o descanso, a ansiedade e a maneira como o ser humano desperdiça a própria vida tentando acumular. E uma das histórias mais fortes sobre esse assunto não começa com um homem pobre, começa com um homem que tinha tudo para ser considerado bem-sucedido. Só que quando ele olha para aquilo que construiu, percebe que existe uma coisa que nenhum patrimônio consegue comprar de volta. Antes de continuar, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e me responde uma pergunta. Se você pudesse ganhar o dobro do que ganha hoje, mas tivesse que trabalhar o dobro das horas, você aceitaria? Quero saber sua resposta. E se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve no Conselhos do Primo e deixa o like. Agora fica comigo, porque talvez você descubra que o maior problema da sua vida financeira não esteja no seu salário. Talvez esteja na forma como você está trocando o seu tempo por dinheiro. Imagine uma cidade antiga despertando antes do sol nascer. As ruas ainda estão silenciosas. O ar da manhã é fresco. Algumas pessoas acendem pequenas fogueiras. Outras começam a preparar suas ferramentas. Comerciantes levantam portas de madeira. Trabalhadores caminham carregando sacos, caixas e instrumentos. Cada pessoa sabe que precisa produzir alguma coisa para conseguir sobreviver. O trabalho sempre fez parte da experiência humana. Muito antes do dinheiro moderno, existia trabalho. Antes das empresas, existia trabalho. Antes dos investimentos, existia trabalho. E existe algo bonito nisso. Trabalhar pode dar propósito, pode desenvolver habilidades, pode criar dignidade, pode sustentar uma família, pode transformar uma ideia em algo real. O problema nunca foi o trabalho. O problema começa quando o trabalho deixa de ser uma ferramenta e passa a ser o centro absoluto da existência. Porque quando isso acontece, uma coisa curiosa acontece também. Você começa a medir sua vida pelo que consegue produzir. Seu valor passa a depender do seu salário, seu sucesso passa a depender do cargo, sua identidade passa a depender do reconhecimento. E seu tempo passa a ser tratado como aquilo que sobra depois de todas as obrigações. Só que existe uma ironia nisso. O tempo não é o que sobra, o tempo é a própria vida. Você pode recuperar dinheiro, pode recuperar uma oportunidade, pode reconstruir um patrimônio, mas não consegue recuperar uma terça-feira de 2008, não consegue voltar para o aniversário do seu filho que perdeu porque estava trabalhando. Não consegue comprar novamente aquela tarde em que seus pais ainda estavam vivos. Não consegue negociar com o relógio, e talvez seja por isso que uma das frases mais importantes sobre dinheiro deveria ser também uma frase sobre tempo.
Toda decisão financeira é, de alguma maneira, uma decisão sobre a sua vida. Pensa nisso. Quando você compra alguma coisa, você não está gastando apenas dinheiro. Você está gastando uma parte do tempo que precisou entregar para produzir aquele dinheiro. Um celular pode custar 3 dias de trabalho, um carro pode custar meses, uma casa pode custar décadas, uma dívida pode custar anos. E isso muda completamente a maneira como você olha para o consumo. Porque talvez a pergunta não seja apenas "eu posso pagar", talvez seja "quantas horas da minha vida isso vai consumir?". Essa pergunta é muito mais difícil, e talvez seja exatamente por isso que quase ninguém faça. Agora imagine um homem que trabalha durante décadas. Todos os dias ele sai cedo, enfrenta trânsito, resolve problemas, recebe mensagens fora do horário, aceita responsabilidades maiores. O salário aumenta, ele comemora, depois de alguns anos recebe uma promoção, comemora novamente, compra um carro melhor, depois uma casa maior, depois aumenta os gastos da família, a escola fica mais cara, as viagens ficam mais sofisticadas, os restaurantes ficam mais frequentes, o padrão de vida cresce, e então acontece algo estranho. Ele precisa trabalhar ainda mais, porque agora não basta ganhar mais, é preciso manter o novo padrão. E o que parecia uma recompensa começa a funcionar como uma obrigação. Essa é uma das armadilhas mais silenciosas da vida financeira. Você trabalha mais para ganhar mais. Ganha mais para gastar mais. Gasta mais e precisa trabalhar mais. E depois chama isso de progresso. Mas progresso em relação a quê? Se sua renda aumentou, mas sua liberdade diminuiu, você realmente avançou? Se seu patrimônio cresceu, mas seu tempo desapareceu, você realmente ficou mais rico? Se você comprou uma casa enorme, mas nunca está em casa, qual foi o verdadeiro benefício? Essas perguntas incomodam porque não possuem respostas simples, mas são perguntas que precisam ser feitas. A Bíblia, em vários momentos, trata o tempo como algo extremamente precioso. Existe uma passagem que pede sabedoria para contar os nossos dias. A ideia é poderosa porque contar os dias não significa simplesmente saber quantos dias existem. Significa reconhecer que eles são limitados. Você não tem uma quantidade infinita, e isso muda tudo. Imagine que alguém depositasse hoje 10 milhões de reais na sua conta, mas dissesse que você teria apenas mais 10 anos de vida. Você continuaria trabalhando da mesma maneira? Talvez não. Agora imagine o contrário. Você recebe a notícia de que terá uma vida longa, mas ninguém sabe exatamente quanto tempo. Você continuaria adiando tudo? Quando eu me aposentar, eu viajo. Quando eu ganhar mais, eu descanso. Quando eu quitar a casa, eu passo mais tempo com meus filhos. Quando eu tiver dinheiro, eu começo a viver. O problema dessa lógica é que ela trata o futuro como se fosse garantido. E não é. Esse não é um argumento para abandonar o trabalho, gastar tudo ou ignorar responsabilidades. É um alerta contra transformar o amanhã em desculpa para desperdiçar o hoje. Porque existe uma diferença entre construir o futuro e sacrificar completamente o presente. Você precisa de visão de longo prazo, mas também precisa estar presente na vida que está construindo. E aqui aparece outra contradição. Muita gente diz que trabalha tanto pela família, mas passa tão pouco tempo com a família que os próprios filhos crescem sem conhecer a pessoa que estava trabalhando por eles. Isso não significa que trabalhar seja errado. Significa que dinheiro precisa estar conectado a um propósito. Se o objetivo de ganhar mais dinheiro é proporcionar uma vida melhor, mas o processo de ganhar esse dinheiro destrói justamente a vida que você queria melhorar, alguma coisa precisa ser ajustada. E talvez você esteja pensando, mas eu não tenho escolha. Essa frase precisa ser tratada com respeito. Nem todo mundo pode simplesmente trabalhar menos amanhã. Existem pessoas vivendo situações financeiras difíceis. Existem salários baixos. Existem dívidas. Existem famílias dependendo de uma única renda. Existem empregos exaustivos. Existem circunstâncias que não podem ser resolvidas com uma frase motivacional. Por isso, a solução não é simplesmente trabalhe menos.
A solução é construir pouco a pouco uma situação em que você precise vender menos horas para conseguir sobreviver. E isso é muito diferente. É aqui que educação financeira entra. Porque independência financeira não significa necessariamente parar de trabalhar. Significa aumentar a quantidade de escolhas que você possui. Se você precisa aceitar qualquer trabalho porque não tem reserva, sua liberdade é pequena. Se você precisa permanecer em um ambiente ruim porque não consegue passar 2 meses sem salário, sua margem é pequena. Se uma emergência de R$ 10.000 destrói sua vida financeira, sua estrutura ainda é frágil. Mas se você começa a construir reserva, reduzir dívidas, controlar despesas e acumular patrimônio, alguma coisa muda. Você começa a comprar opções, e opções são uma das formas mais poderosas de riqueza. Imagine duas pessoas, as duas ganham R$ 10.000. Uma gasta praticamente tudo, a outra consegue viver com 7.000 e direcionar 3.000 para construir patrimônio. Depois de alguns anos, a diferença não será apenas financeira, será psicológica. A primeira precisa continuar trabalhando no mesmo ritmo porque depende completamente do próximo salário. A segunda começa a respirar. Ela tem reserva, tem investimentos, tem menos pressão. Talvez ainda precise trabalhar, mas agora existe uma diferença fundamental. Ela não está apenas trabalhando para sobreviver, está construindo uma saída, e isso muda a sensação de trabalhar. Você não está mais correndo atrás do dinheiro como alguém tentando apagar um incêndio. Está construindo uma estrutura, e estrutura leva tempo. Essa é outra coisa que nossa cultura esqueceu. Queremos resultados imediatos. Queremos ganhar mais agora. Queremos investir e ficar rico rapidamente. Queremos renda passiva sem construir patrimônio. Queremos liberdade financeira sem passar pelo período desconfortável de gastar menos do que ganhamos. Mas riqueza real costuma ser silenciosa. Primeiro você trabalha, depois aprende, depois controla, depois guarda, depois investe. Depois espera, e durante muito tempo parece que nada está acontecendo. Só que está. A raiz está crescendo. E talvez essa seja uma das razões pelas quais tanta gente continua presa ao ciclo de trabalho excessivo. Ela tenta resolver um problema de décadas com uma decisão de 15 minutos. Qual investimento vai me deixar rico? Qual negócio posso abrir? Qual renda extra posso fazer? Essas perguntas podem ser úteis, mas existe uma pergunta anterior. Por que eu preciso de tanto dinheiro? Essa pergunta muda a conversa, porque talvez você não precise de 1 milhão, talvez precise de uma estrutura que permita viver bem com menos. Talvez seu objetivo não seja ter uma mansão, talvez seja ter uma casa quitada. Talvez não seja um carro de luxo, talvez seja um carro confiável. Talvez não seja viajar para 20 países, talvez seja ter tempo para viajar com quem você ama. O número necessário para a liberdade depende da vida que você quer viver. E isso é extremamente importante, porque se você nunca define o que é suficiente, nenhuma renda será suficiente. Você pode ganhar 5.000, depois 10, depois 20, depois 50, e continuar sentindo falta. Sempre existe um próximo nível, um próximo padrão, uma próxima comparação, uma próxima necessidade inventada. E então você percebe que talvez o problema não seja falta de dinheiro. Talvez seja a ausência de um conceito chamado suficiente. A Bíblia fala sobre contentamento de maneiras que parecem extremamente modernas. Não é uma defesa da pobreza, é uma advertência contra transformar a acumulação em finalidade, porque existe um momento em que mais deixa de significar melhor. Mais dinheiro pode trazer segurança, mais dinheiro pode abrir oportunidades, mais dinheiro pode ajudar pessoas, mais dinheiro pode financiar sonhos. Mas depois de determinado ponto, mais dinheiro pode simplesmente comprar versões mais caras das mesmas coisas. E se para conseguir essas versões você entrega toda a sua vida, a equação começa a ficar estranha. Agora pensa no seu dia, quantas horas são realmente suas? Você acorda, trabalha, desloca, resolve, volta, come, olha o celular, responde mensagens, dorme, repete. Se você descontar sono, trabalho, trânsito,
tarefas e obrigações, talvez descubra que possui muito menos tempo disponível do que imaginava, e esse tempo é o ativo mais raro que você possui. Não é dinheiro, é tempo, porque dinheiro pode ser multiplicado, tempo não. Você pode investir R$ 100 e transformar 100 em mais. Não pode investir uma terça-feira e receber outra terça-feira no futuro. Ela foi embora. E isso deveria mudar a forma como pensamos em produtividade. Produtividade não é fazer o máximo possível durante o máximo de horas. Produtividade é produzir aquilo que realmente importa, usando o menor desperdício possível. Existe uma diferença, porque uma pessoa pode passar 12 horas trabalhando e produzir pouco. Outra pode trabalhar 8 horas com foco e produzir mais. O objetivo não deveria ser transformar sua vida em uma máquina de produtividade. O objetivo deveria ser usar produtividade para recuperar tempo. Esse é um ponto que muita gente ignora. Quando você melhora uma habilidade e aumenta sua renda, você não precisa obrigatoriamente aumentar seu padrão de vida. Pode usar parte daquele aumento para comprar tempo, talvez contratar alguém para uma tarefa, talvez morar mais perto do trabalho, talvez eliminar uma dívida, talvez construir uma reserva que permita mudar de emprego, talvez investir para que, no futuro, uma parte da sua renda não dependa diretamente das suas horas. Isso é transformar dinheiro em liberdade. E aqui existe uma mudança de mentalidade extremamente importante. Você não quer apenas ganhar dinheiro. Você quer construir ativos. Porque enquanto sua renda depende exclusivamente das horas trabalhadas, existe um limite físico. Você pode trabalhar 8 horas, depois 10, depois 12, mas chega um momento em que seu corpo cobra, seu sono cobra, sua família cobra, sua saúde cobra, sua mente cobra. Ativos podem trabalhar sem exigir exatamente a mesma quantidade de horas. Um investimento pode continuar existindo enquanto você dorme. Um negócio pode gerar receita por processos. Um conhecimento pode aumentar seu valor profissional. Uma propriedade pode produzir renda. Um conteúdo pode continuar alcançando pessoas depois de publicado. Não estou dizendo que tudo isso seja fácil ou garantido. Estou dizendo que existe uma diferença entre trocar tempo diretamente por dinheiro e construir mecanismos que possam produzir valor além da hora trabalhada. E isso nos leva para uma ideia que deveria estar no centro de qualquer conversa sobre riqueza. O objetivo do dinheiro não é apenas aumentar seu consumo, é aumentar suas escolhas. Você quer chegar ao ponto em que pode decidir. Decidir onde trabalha, decidir quando descansa, decidir quanto aceita, decidir quais oportunidades merece considerar, decidir como cuidar da sua família, decidir quando dizer não. Essa é a verdadeira liberdade financeira. Não significa viver sem responsabilidade, significa ter responsabilidade sem ser completamente controlado pelo medo financeiro. Agora imagine daqui a 20 anos. Você está sentado em uma varanda. O fim da tarde está chegando. O céu muda de cor. Talvez seus filhos estejam crescidos. Talvez seus pais já não estejam mais aqui. Talvez você esteja olhando para uma casa que passou décadas tentando pagar. E alguém pergunta: você faria alguma coisa diferente? Essa pergunta pode ser dolorosa, porque existem arrependimentos que dinheiro nenhum resolve. Talvez você deseje ter viajado mais. Talvez desejasse ter visto seus filhos crescerem. Talvez quisesse ter cuidado melhor da sua saúde. Talvez quisesse ter dito não para alguns trabalhos. Talvez quisesse ter construído patrimônio mais cedo. Talvez quisesse ter entendido que ganhar mais não era suficiente. Não podemos voltar, mas podemos decidir agora. E essa é a parte esperançosa. Você não precisa transformar sua vida inteira hoje. Precisa começar a construir uma relação diferente com dinheiro e tempo. Comece observando para onde seu dinheiro está indo. Depois, observe para onde seu tempo está indo. Essas duas coisas estão profundamente conectadas. Talvez você descubra que está gastando dinheiro para compensar a falta de tempo. Comprando comida porque não consegue cozinhar. Pagando serviços porque está sempre trabalhando. Comprando experiências rápidas porque não consegue planejar. Comprando coisas porque está cansado. Isso não significa que essas despesas sejam erradas. Significa que elas contam uma história.
Seu orçamento conta uma história sobre suas prioridades, sua agenda também. E quando o orçamento e a agenda entram em conflito, alguma coisa precisa mudar. Talvez você diga que sua família é prioridade. Então veja quanto tempo sua agenda realmente entrega para ela. Talvez diga que liberdade é importante. Então veja quanto dinheiro está sendo transformado em patrimônio. Talvez diga que saúde importa. Então veja quanto tempo existe para dormir, caminhar, comer bem e descansar. A vida financeira não está separada da vida. Ela é uma parte da vida. E talvez esse seja um dos maiores erros que cometemos. Tratamos dinheiro como matemática, mas dinheiro também é comportamento, é emoção, é medo, é desejo, é status, é família, é tempo, é identidade, é futuro. Por isso, construir riqueza exige muito mais do que escolher investimentos. Exige aprender quem você é quando recebe dinheiro. Você gasta, guarda, compara, mostra, esconde, investe, tem medo, procura atalhos. Tudo isso importa. Porque uma pessoa que recebe muito dinheiro sem desenvolver maturidade pode simplesmente ampliar seus problemas. Mas uma pessoa que aprende a administrar pouco pode construir uma base capaz de sustentar muito. É por isso que disciplina financeira é tão poderosa. Ela parece pequena, não impressiona ninguém, mas muda trajetórias. Você não precisa começar pensando em milhões. Comece pensando em margem. Quanto da sua renda pode permanecer, quanto do seu tempo pode ser recuperado, quanto das suas despesas pode ser reduzido sem destruir sua qualidade de vida. Quanto da sua energia está sendo desperdiçada em coisas que não importam. Essas perguntas podem ser mais valiosas do que perguntar qual investimento vai render mais. Porque antes de multiplicar dinheiro, você precisa aprender a não desperdiçá-lo. Antes de buscar liberdade financeira, você precisa entender o que liberdade significa para você. E antes de tentar ganhar mais, precisa saber por que quer ganhar mais. Talvez você queira mais dinheiro porque quer segurança. Ótimo. Talvez queira porque quer ajudar seus pais. Talvez porque quer dar oportunidades melhores aos filhos. Talvez porque quer sair de um trabalho que odeia. Talvez porque quer ter tempo para um projeto. Esses motivos são diferentes, e cada um exige uma estratégia diferente. Mas se a única resposta for "quero ser rico", você pode passar a vida correndo atrás de um número que nunca será suficiente. Porque sempre haverá alguém com mais, sempre haverá um próximo milhão, sempre haverá uma próxima casa, sempre haverá uma próxima comparação. E você pode chegar ao topo de uma escada e descobrir que ela estava encostada na parede errada. É por isso que propósito importa. Dinheiro precisa saber para onde está indo, e tempo também. Agora pensa em uma coisa simples. Se você tivesse apenas 5 anos para construir uma vida financeira melhor, o que mudaria? Provavelmente começaria a prestar mais atenção, talvez quitasse dívidas, criaria uma reserva, aprenderia a investir, reduziria gastos inúteis, aumentaria sua capacidade profissional, criaria novas fontes de renda, mas você não precisa esperar receber uma notícia assustadora para começar. Pode começar porque finalmente entendeu o valor do tempo, porque essa é a grande virada. Você não está tentando ficar rico para provar que venceu, está tentando construir riqueza para ter mais liberdade de escolher como viver. Isso muda tudo. Você trabalha, mas sabe por quê. Você economiza, mas sabe para quê. Você investe, mas sabe para onde está indo. Você gasta, mas sabe o que está comprando. E quando você começa a enxergar dinheiro dessa maneira, ele deixa de ser apenas uma ferramenta de consumo. Ele vira uma ferramenta de vida. Talvez você nunca consiga parar completamente de trabalhar, e talvez nem queira. Existe dignidade em construir. Existe satisfação em produzir, existe orgulho em cuidar da família, existe prazer em desenvolver uma carreira. O objetivo não é fugir do trabalho, é fugir da dependência absoluta. É trabalhar porque escolheu, não apenas porque está desesperado. É ter a capacidade de dizer, eu posso continuar, mas também eu posso parar. Essa diferença parece pequena, mas pode representar décadas de liberdade. E talvez seja por isso que aquela antiga sabedoria sobre contar os nossos dias seja tão poderosa. Contar os dias significa perceber que cada dia gasto é um dia que não volta,
Então pergunte a si mesmo: o dinheiro que você está buscando está comprando a vida que você realmente quer? Ou está apenas aumentando o tamanho da vida que você precisa sustentar? Porque essas duas coisas parecem iguais por fora, mas são completamente diferentes por dentro. Uma constrói liberdade, a outra constrói dependência. Uma transforma dinheiro em ferramenta, a outra transforma dinheiro em prisão. E talvez você esteja no meio dessa mudança agora. Talvez esteja começando a ganhar mais. Talvez esteja pensando em uma promoção. Talvez esteja começando um negócio. Talvez esteja tentando organizar sua vida financeira. Quando esse crescimento acontecer, não cometa o erro de transformar cada aumento em uma nova obrigação. Deixe uma parte melhorar seu presente, mas deixe outra parte construir seu futuro e, principalmente, deixe uma parte comprar de volta seu tempo, porque esse é o ativo que você nunca poderá recomprar. Não espere chegar aos 60 para descobrir que liberdade não é ter um número enorme na conta. Liberdade é ter escolhas. E escolhas são construídas muito antes da aposentadoria. São construídas quando você aprende a viver abaixo da sua renda, quando elimina dívidas, quando cria reserva, quando investe, quando aumenta sua capacidade profissional, quando evita compromissos que roubam seu futuro, quando aprende a dizer não, quando entende que parecer rico e ser rico são coisas diferentes, quando percebe que o melhor investimento pode ser aquele que compra tempo. Talvez você não consiga sair do trabalho amanhã. Tudo bem, comece construindo uma saída, uma pequena reserva, um pequeno investimento, uma pequena redução de dívida, uma nova habilidade, uma renda adicional, uma decisão mais consciente, depois outra e outra, porque liberdade financeira raramente chega como um acontecimento. Ela chega como uma acumulação de pequenas escolhas, da mesma maneira que uma árvore cresce, devagar, silenciosamente, sem aplausos, até que um dia existe sombra, existe fruto, existe raiz e existe estabilidade. É assim que patrimônio também funciona. E talvez, quando você olhar para trás daqui a 20 anos, perceba que as decisões que mais mudaram sua vida não foram as maiores. Foram aquelas que ninguém viu. O aumento que você não gastou inteiro. A dívida que decidiu não assumir. A compra que decidiu adiar. A hora que decidiu passar com sua família. O investimento que manteve durante uma crise. A habilidade que aprendeu. O trabalho que recusou porque pagava mais, mas destruiria sua vida. Essas decisões não aparecem em uma fotografia, mas aparecem na vida. E talvez seja isso que significa enriquecer de verdade. Não simplesmente acumular dinheiro, acumular escolhas, acumular tempo, acumular segurança, acumular capacidade, acumular liberdade, porque no final você não vai levar seus salários para o túmulo, não vai levar seu carro, não vai levar sua casa, não vai levar seus investimentos, mas vai carregar as consequências da maneira como usou seu tempo enquanto esteve aqui. Essa é a parte que ninguém gosta de pensar, mas talvez seja justamente por isso que precisamos pensar. Quanto da sua vida está sendo trocado por dinheiro? E quanto desse dinheiro está sendo transformado em uma vida melhor? Se a resposta ainda não for boa, não significa que você fracassou, significa que você percebeu a tempo. E perceber é o começo. Você pode continuar trabalhando, pode continuar crescendo, pode continuar buscando prosperidade, mas agora com uma diferença: você não vai medir sucesso apenas pelo quanto consegue ganhar. Vai medir também pelo quanto consegue preservar, pelo quanto consegue investir e, principalmente, pelo quanto consegue transformar dinheiro em liberdade. Porque talvez a verdadeira riqueza não seja acordar um dia e descobrir que você tem milhões. Talvez seja acordar todos os dias sabendo que a vida que está construindo pertence a você, que seu trabalho tem propósito, que seu dinheiro tem direção, que seu tempo tem valor, que sua família recebe sua presença, que seu futuro está sendo preparado e que você não precisa esperar a aposentadoria para começar a viver. Então, da próxima vez que alguém perguntar quanto você ganha, talvez você responda, mas depois faça outra pergunta para si mesmo: quanto da sua vida esse dinheiro está custando?
Porque um salário maior pode melhorar sua vida, mas um salário maior também pode esconder uma prisão maior. A diferença está no que você faz com ele. Você pode transformar renda em consumo, ou renda em patrimônio. Pode transformar patrimônio em segurança, segurança em escolhas, e escolhas em liberdade. Essa construção não acontece de um dia para o outro, mas começa com uma decisão simples: parar de tratar seu tempo como se fosse infinito. Começar a tratar seu dinheiro como uma ferramenta e entender que o objetivo final não é trabalhar menos por trabalhar menos. É construir uma vida em que o trabalho, o dinheiro e o tempo estejam trabalhando juntos para aquilo que realmente importa. Porque no fim, talvez a pergunta mais importante não seja quanto dinheiro você conseguiu acumular, talvez seja quantas partes da sua vida você conseguiu preservar enquanto construía esse dinheiro. Se você conseguir responder essa pergunta com tranquilidade, então talvez esteja entendendo algo que muitos só descobrem tarde demais: que riqueza não é ter dinheiro suficiente para comprar tudo. É ter liberdade suficiente para não precisar comprar tudo. É poder escolher. É poder estar presente. É poder descansar sem culpa. É poder dizer não. É poder ajudar. É poder construir. E acima de tudo, é poder olhar para os anos que passaram e sentir que você não apenas trabalhou para viver, você realmente viveu enquanto construía. Porque o dinheiro pode voltar, o patrimônio pode ser reconstruído, uma carreira pode recomeçar, uma empresa pode nascer novamente, mas o dia de hoje não volta, e talvez essa seja a lição mais valiosa de todas. Não troque toda a sua vida por dinheiro. Use o dinheiro para construir uma vida que valha a pena viver, porque no final, você não vai se arrepender de ter construído patrimônio com disciplina. Talvez se arrependa de ter construído um patrimônio tão grande que não teve tempo de aproveitá-lo. Então comece agora. Trabalhe, aprenda, economize, invista, construa, mas não esqueça de viver. Porque dinheiro é uma ferramenta, tempo é a matéria-prima e a vida é o projeto. Não deixe o projeto inteiro ser consumido pela ferramenta. Talvez essa seja a verdadeira liberdade financeira. Não parar de trabalhar, mas chegar ao ponto em que o dinheiro finalmente começa a trabalhar a favor da sua vida. E quando isso acontecer, você vai perceber que nunca esteve apenas tentando ficar rico. Estava tentando recuperar aquilo que nenhum dinheiro consegue comprar depois que se perde: seu tempo, sua presença, sua liberdade, sua vida.